Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O podcast de hoje é sobre nanociência e nanotecnologia. É um tema gigante, muito amplo, mas que lida com materiais e estruturas extremamente diminutas, na ordem de 10 na menos 9 metros, ou 1 bilionésimo de metro. Para que a gente tenha uma noção melhor, é interessante a gente trazer alguns exemplos do que isso significa. Um fio de cabelo, por exemplo, ele vai ter o diâmetro de cerca de 60 mil nanômetros. Um vírus vai estar aí na faixa de 100 nanômetros. Uma proteína vai estar ali em torno, na média, de 10 nanômetros. E um átomo, na média, 0,1 nanômetro. Como a gente pode imaginar, trabalhar nessa área tem seus desafios, né? Trabalhar numa escala tão pequenininha. Contudo, a nanociência e a nanotecnologia tem despertado o interesse de diversos pesquisadores. E um grande exemplo disso foi o desenvolvimento de uma das vacinas que tem uma tecnologia nova, que foi aplicada agora na Covid-19, que foram as vacinas de RNA mensageiro. Essas vacinas, elas só puderam ser desenvolvidas, só tiveram sucesso devido à estabilização das moléculas de RNA mensageiro em bolinhas de gordura ou nanopartículas lipídicas. A partir de então, a gente tem ouvido falar muito em nanotecnologia, né? O interesse da população pelo tema cresceu bastante. E uma das áreas que mais tem tido interesse, tem conseguido desenvolver produtos e aplicações de sucesso que envolvem a nanotecnologia é a área da saúde, são as ciências médicas. Então a gente trouxe aqui duas pesquisadoras que são proeminentes na área, no desenvolvimento de soluções e aplicações da nanociência para a saúde, que são as professoras Monique Deon e Tanira Aguirre. Vamos à bio das convidadas? A professora Monique Deon é professora adjunta do Departamento de Farmacociências da UFSPA. Ela é graduada em Química pela Universidade de Passo Fundo, tem mestrado e doutorado também em Química pela URGS, foi pesquisadora em nível de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da URGS e trabalhou na área de arquitetura de nanomateriais combinada com manufatura aditiva, ou seja, impressão 3D, para customização de formulações farmacêuticas. Ela atualmente trabalha na síntese de materiais inorgânicos nanoestruturados aliados à impressão 3D, no design de sistemas antimicrobianos e de liberação controlada de fármacos. Possui interesses que envolvem as áreas de química de materiais e química inorgânica e recentemente foi grantee do Serra Pilheira. A professora Tanira Aguirre, ela possui graduação em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem doutorado em Drug Delivery pela University College of Dublin, trabalhou em cooperação durante esse doutorado com a empresa Sigmoid Pharma dentro do convênio Irish Drug Delivery Network. Atualmente é professora da UFSPA, também no Departamento de Farmacociências, atua como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Biociências da UFSPA, tem experiência na área de química de colóides, principalmente em desenvolvimento, caracterização e aplicação de emulsões, microemulsões e nanosistemas contendo peptídeos com potencial aplicação terapêutica, é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq nível C, é mãe de 2 meninos, coordenadora do Laboratório de Farmacociências e ainda é líder do grupo de pesquisa em nanomedicina da UFSPA, o TANANO. Para quem quiser mais informações do grupo, inclusive, é só acessar o site tanano.org. Bom, professora Tanira, professora Monique, muito obrigada pela presença. Eu sei que as agendas, especialmente final de semestre, são complicadas, mas agradeço muito que vocês tenham aberto um espaço para a gente. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite, Simone. Bom, então a gente sempre começa conceituando
e pedindo sempre que vocês tentem conceituar de uma forma bem simples, dentro do possível, né? Para que todo mundo possa partir do mesmo lugar, né? Para que todo mundo entenda do que a gente está falando e partindo do mesmo olhar. Então a gente começa querendo que vocês expliquem o que seria nanociência e nanotecnologia. Bom, eu vou começar, Tanira, tu pode me complementar. Os termos nanociência e nanotecnologia, eles não são sinônimos, mas eles conversam entre si, né? A nanociência, ela é entendida como realmente o estudo de partículas, materiais na escala nanométrica. Depois a gente pode esclarecer um pouco mais sobre, né, talvez trazer essa escala para o público em geral. E a nanotecnologia, ela é mais relacionada às ferramentas que nós utilizamos para promover, de fato, esse estudo, tanto ferramentas de produção de materiais, quanto ferramentas para estudo desses materiais. Esse é o meu entendimento, assim, de nanociência e nanotecnologia. Eu acho ótimo. Eu trabalho, assim, com a questão bem genérica também de questões de materiais, né, de partículas que estão na escala nanométrica ou fenômenos que ocorrem na escala nanométrica, então de uma maneira bem abrangente. E aí eu acho que como a Monique comentou, né, eu acho que a gente precisa sempre trazer assim para o público o que é a escala nanométrica, né, porque a gente fala muito sobre, então, nanotecnologia e esse prefixo, né, e na escala do Sistema Internacional de Unidades nós temos o metro, né, como uma escala de medida linear, e então o nanômetro estaria, né, como 1 vezes 10 na menos 9 metros. Ok, mas, né, o que isso significa? E a gente sempre fala, então, que, né, partículas, por exemplo, na escala nanométrica, elas são muitas vezes menores que um grão de areia, né? E tem uma analogia boa, que é a do fio de cabelo, que a gente fala, né, que um fio de cabelo, né, basicamente, né, em média, tá, gente, isso varia, porque, né, depende de cabelo para cabelo, enfim, né, mas, em média, ele tem, 80 mil nanômetros. Então, né, para 1 nanômetro, existe, né, uma distância, assim, bem grande. 10 na menos 9, né, 0,009 aí, zerinhos até, né, a gente chegar. E eu vou mudar um pouquinho a ordem, porque eu acho que vou aproveitar o gancho que vocês me deram aqui. Por que fala-se tanto em nano hoje em dia, né? Por que uma coisa tão pequena, tão, né, tá ali mais ou menos, como disse a Tanira, né, varia de cabelo para cabelo, mas tá ali 1000 vezes, né, de diferença do fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo, uma partícula desse tamanho todo, sendo, né, irônica. Por que ela é tão importante? Por que a gente estuda esse mundo, né, esse universo nano aí? Por que está tendo essa importância toda? Desde a década de 50 ou 60, quando se começou a vislumbrar a possibilidade de manipular materiais nessa escala, né, com essa precisão atômica, digamos assim, e depois, a partir dos anos 80, quando realmente isso entrou assim, num boom da nanotecnologia que a gente vive até hoje, se descobriram e se estudaram muitas novas propriedades que os materiais só apresentam nessa escala. Então, eu também vou dar um exemplo mais prático do meu dia a dia, mas o ouro, por exemplo, é um metal nobre que não reage com praticamente nada, é a razão do porquê ele é tão nobre assim. A gente usa ele, né, em joias, porque ele não oxida. E na escala nanométrica, quando a gente tem uma nanopartícula de ouro, ela tem propriedades completamente distintas do material metálico comum, assim, né? Então, a nanopartícula de ouro passa a ser muito reativa, ela passa a apresentar, quando esférica, a coloração vermelha, diferente daquele brilho dourado que é bem característico.
E, enfim, tem N propriedades ópticas, é utilizado muito em sensores, em diagnóstico, em testes rápidos. Então, muitas novas propriedades aparecem só quando os materiais estão nessa escala. Esse é um dos exemplos, né? A gente tem, a Tanira também pode comentar um pouco mais sobre as partículas que ela estuda, mas, em geral, os nanomateriais apresentam características completamente distintas de materiais com a mesma composição, mas com outras dimensões. Isso. Nós estamos, né, quando estamos falando de materiais, né, na escala nanométrica, geralmente a gente está falando de razões de superfície e volume, né, uma razão área-volume muito elevada. Então a gente tem muitas partículas, agora elas estão, né, na superfície desse material. E aí a gente entra, né, numa parte de química de superfícies, química de interfaces, né, na física que muda. Então é isso, as propriedades mudam, né, desses materiais, e aí muitas novas propriedades foram descobertas, né, e muitas propriedades novas e com usos diversos, então, né, para as diversas áreas em que a nanotecnologia é empregada e é utilizada, porque nós trabalhamos em uma área, né, eu e a Monique, a gente trabalha numa área um pouco semelhante, mas é uma das áreas, né, da nanotecnologia, né, que trabalha com nanopartículas, né, que vão ter, né, efeito terapêutico, ou que vão carregar moléculas com efeito terapêutico, ou enfim, né, mais ou menos isso. Mas existem muitas outras áreas, né, em que a nanotecnologia é aplicada, e aí todas essas novas propriedades, então, foram, né, começaram a ser descobertas e novas aplicações para esses materiais foram desenvolvidas, então, ou descobertas também, né. E aí talvez eu esteja fazendo uma pergunta que não seja tão possível a gente explicar, né, quando a gente considera que a gente está falando com um grande público. Mas eu vou fazer mesmo assim, vamos tentar. Quais seriam essas propriedades, tá? E assim, alguns exemplos que vocês pudessem citar, né, que vocês consideram que são propriedades diferentes. Claro, algumas coisas a Monique já falou, por exemplo, do ouro, né? Mas assim, de maneira bem geral, essas propriedades. E aí, claro que talvez o recorte que vocês vão dar vai ser mais da área de vocês, que, pelo que eu estou entendendo, é essa parte de fármacos, se não também já me corrijam. E também eu queria tentar entender, claro que vocês vão ter que dar uma ideia superficial, mas por que essas nanopartículas se comportam tão diferente? Por que a física delas ali, a fisicoquímica, ela é diferente? Assim, tem como explicar de maneira simples, né? Porque a gente está considerando que a gente não está aqui defendendo a tese, né? A gente está só falando para uma pessoa como eu da química orgânica, por exemplo, que não trabalha com nano, entender. Não sei, posso falar, Monique? Pode. Eu acho que puxando esse gancho, Simone, da questão da superfície, eu acho que é importante, eu acho que parte, né, muito disso, a questão de nós termos, né, as moléculas, né, os materiais, enfim, os átomos, realmente colocados agora, expostos, né, em superfícies, e menos, digamos assim, dentro do material, menos no bulk, né? Então, a gente começa a ter efeitos de interface, né? De uma forma simples, assim, digamos, dessa matéria dispersa com o meio dispersante, né? Em que ela estará colocada. E isso muda, né? Muito das propriedades que ela vai apresentar. Então, acho que a gente parte, né, de uma maneira bem simples, né? A gente parte realmente desse princípio, tá? Agora, uma aplicação, por exemplo, né, uma diferenciação, quando eu tenho um fármaco, por exemplo, né, que está em uma forma farmacêutica tradicional, comum, um comprimido, por exemplo, né, que pode ser administrado oralmente, e ele vai ter um efeito terapêutico, mas ele vai ter uma cinética, né, uma farmacocinética no organismo de
determinada forma, né? Sei lá, daqui a pouco a dosagem dele deve ser necessária a cada 8 horas. Isso é comum, né, em tratamentos que a gente faz. E daqui a pouco essa mesma molécula, quando encapsulada em uma nanopartícula, pode ser que a gente modifique essa farmacocinética. Então a gente ainda busca aquele efeito terapêutico, né? Então a gente vai ter aquela resposta farmacodinâmica, mas talvez de uma forma diferente. Talvez pode ser que agora eu possa administrar não mais, talvez oralmente, essa molécula, mas por outra via de administração, e talvez pode ser que ela fique sendo liberada ali, que eu consiga realmente controlar essa liberação dela no organismo por semanas, sabe? Dias, semanas, e aí talvez a gente consiga amenizar alguns efeitos adversos que seriam, né, observados, por minimizar a dosagem. Então, assim, existem, né, talvez minimizar a dosagem, né, diminuir a dosagem, ou talvez simplesmente ela, né, pode ser que tenha realmente uma circulação maior. Então, são muitas, né, características que podem ser agora controladas e que a gente pode aprender também a modular da forma que seria, né, talvez a melhor forma, a forma mais conveniente para os pacientes. Isso é um exemplo, assim, bem, né, do que a gente pode talvez fazer com nanopartículas que carregam fármacos, né? Eu acho que isso é realmente, assim, como a Simone comentou no início, difícil de dar um panorama geral de todos os efeitos possíveis, porque, na verdade, hoje em dia a gente tem muitos tipos de nanomateriais, assim, né, com diferentes composições. Então, realmente tem alguns efeitos que vão aparecer, que vão ser benéficos para liberação e carregamento de fármacos, vão ter efeitos, por exemplo, talvez nessa mesma perspectiva, mas de nanopartículas que conseguem atravessar algumas barreiras, algumas membranas que outros materiais normalmente não conseguem. Então, às vezes, para fazer, por exemplo, uma liberação de algo que precisa cruzar a barreira hematoencefálica, algo assim, essas barreiras que normalmente não são muito permeáveis, a gente consegue, em função do tamanho das nanopartículas, modular isso, favorecer essa penetração. E N outras, para outros tipos de materiais, tem materiais que apresentam super paramagnetismo, então eles vão ser muito mais magnéticos, ou supercondutividade, ou novos semicondutores, muito adiante, assim. Deu uma travadinha. Novos supercondutores. Isso, perdão. Então, assim, novos supercondutores, semicondutores, materiais fotônicos. Então, acho que dependendo da natureza da nanopartícula, as propriedades são sempre, assim, distintas e meio que únicas, assim. Então, também é difícil fazer um panorama geral, mas as aplicações são muito diversas. E na área da saúde, a gente tem vários benefícios, especialmente nessa questão de terapia, assim. Acho que isso traz um recorte grande também para a nossa área de atuação. Mas, assim, desculpa insistir, mas eu não sei se eu entendi direito a questão dessas partículas terem propriedades que a gente normalmente não vê, né, em uma escala maior. Eu não entendi direito ainda por que o fato de tu ter essa escala afeta nessas propriedades, quer dizer, porque a físico-química não se aplica tão bem, ou será que se aplica, mas aí seria mais uma física mais moderna, mais quântica? Isso. Não é mecânica? É que tu tá saindo da mecânica clássica e tu tá indo, né, pra quântica, né? Eu acho que essa é a chave, talvez, da explicação que talvez é o teu ponto nesse sentido. Tu sai daqueles fenômenos de mecânica clássica, né, física newtoniana, e aí tu começa realmente a adentrar o campo da quântica com, né, todos os fenômenos, então, que essa teoria traz, né? E eu acho que também
acho que um dia eu estava conversando contigo, Tanira, que a gente estava conversando sobre um projeto que a gente estava fazendo juntos, e tu falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, eu perguntei para ti, tá, mas essa escala nano, né, tu tem uma partícula nano ali, em termos assim, do tamanho de uma molécula, ela cabe ali dentro? Quanto, né, como é que seria assim? Porque eu estava pensando em termos de uma reação, estava pensando em algumas molequinhas reagindo ali, né? E eu falei, será que é um tamanho bom para a minha reação acontecer? E daí tu falou do tamanho de uma proteína, né? Que é uma molécula muito maior do que as minhas, eu lá com as minhas molequinhas bem pequenininhas e achando que elas já iam, de repente, encher a partícula. E tu falou que uma proteína tinha, não lembro agora o tamanho, eu sei que tu fez uma comparação, acho que para mim foi bem didática, se eu entendi bem o que tu quis dizer. Depende da proteína que a gente tá falando, mas às vezes proteínas muito grandes, assim, proteínas enfim, kilodaltons, megadaltons, às vezes, que a gente fala, né, que elas são proteínas grandes, e aí tu vai medir o raio hidrodinâmico dessa proteína, né, quando em solução globular ali, enfim, sei lá, menor que 10 nanômetros, né? Então, e as nanopartículas que o meu grupo ali, né, que nós trabalhamos, principalmente as nanopartículas poliméricas, elas têm em torno de 200 nanômetros. Então, nós estamos... Tu também, Monique, trabalha nessa faixa? A Monique não. Não. Tu trabalha qual é a tua faixa? Vamos só pra gente entender, assim. Eu trabalho normalmente abaixo de 80 nanômetros, assim. Dependendo muito da nanopartícula, tem nanopartículas que ainda são menores, assim, 20, 10 nanômetros. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois, mas... que uma trabalha com nano bem maiores e a outra com menores, só pra gente entender. Existe uma discussão, existe literatura, inclusive, sobre isso, assim, que traz algumas diferenças entre coisas que são apenas pequenas e coisas que são nano, digamos assim. E o entendimento é que o nano é quando aquela partícula ou aquele material apresenta realmente propriedades, efeitos, desfechos diferentes do seu análogo não nano, digamos assim. Então, depende, por isso que eu acho que a escala nanométrica é um pouco ampla, assim, tem gente que trabalha, né, acima de 100 nanômetros, 200, 300 nanômetros, e algumas partículas que acabam sendo muito menores, pela natureza do próprio nanomaterial. Então, nanopartículas metálicas, que são as que eu trabalho, elas apresentam as características mais diferentes da sua parte não nanométrica, digamos assim, do seu material de origem, nessa faixa menor, então com 10, 20, 30 nanômetros. Nanopartículas de essas metálicas acima de 100 nanômetros já não apresentam tanto esses efeitos. E acredito que para o caso da Tanira, as partículas são mais estáveis e conseguem representar um impacto biológico relevante numa faixa um pouco maior. Então, acho que depende muito da característica do nanomaterial mesmo. Isso, as que nós trabalhamos são nanopartículas poliméricas orgânicas, né? Então, a forma, né, que a gente consegue fazer o preparo delas e a organização supramolecular dela, né, com os fenômenos de estabilidade que vão ocorrer, elas, em geral, ficam em torno 150, 200 nanômetros. As que a gente trabalha ali especialmente ficam em torno de 200, um pouquinho menos, 180 nanômetros, mas aí tu pode ir até uns 300 nanômetros se sabe que o efeito vai ser benéfico, tu vai ter um tempo de circulação também no organismo adequado, não vai ter uma filtração tão rápida, talvez, né, e uma eliminação do organismo também muito rápida, quanto se fossem talvez menores, né, essas partículas. Então, algumas das vezes, o que se faz, inclusive, dependendo da nanopartícula, às vezes se reveste ela com outro material, até para que elas fiquem, às vezes quando são nanopartículas muito pequenininhas, né, menores, às vezes, dependendo do uso, se reveste ela, talvez com PEG, por exemplo, para que ela fique um pouquinho maior e que ela tenha também um tempo de residência, então, maior no organismo.
Então, depende da via de administração, né? Isso tudo falando da área que a gente trabalha, né, Simone? Assim, né, para a área terapêutica, então... E assim, pegue só para traduzir para a galera, é polietilenglicol? Sim. É um polímero? Isso. Tá. E lembrando também que eu comecei essa pergunta falando de proteínas, que proteínas são biomacromoléculas, né? Então, são moléculas muito, muito grandes. Só para também situar a galera que eventualmente não esteja ligada. Bom, como vocês sabem, eu sou subversiva, então vou subverter a ordem do roteiro aqui, mas sempre tentando aproveitar os ganchos, que eu acho que daí vai fazer mais sentido para quem está nos ouvindo, né? Então, já que a gente está falando assim, né, claro que é um recorte do trabalho de vocês e que vocês já explicaram que nano é uma grande área, né, que vai ter aí gente que trabalha com várias aplicações, enfim. Então, vamos aproveitar esse gancho e vamos falar um pouquinho qual seria a expertise de vocês e basicamente com o que vocês estão trabalhando dentro daquilo que vocês, obviamente, podem divulgar, né? Porque tem coisas que são mais protegidas e tem sigilo, mas dentro daquilo que vocês podem divulgar e que gostariam de divulgar da área de trabalho de vocês, eu acho que seria interessante para as pessoas também se situarem da onde a gente está falando. Pode começar, Tamira, que eu tô pensando. Você quer que eu comece? Então. Bom, eu trabalho, então, né, atualmente com a produção, né, o desenvolvimento de nanopartículas poliméricas, principalmente para o carreamento, né, para que a gente consiga transportar, então, biomoléculas, assim como, né, peptídeos, proteínas, hormônios, anticorpos monoclonais, né, basicamente essas, né, biomoléculas, né, ou biofármacos, de uma maneira adequada, né, que a gente consiga proteger essas moléculas, então, e fazer a administração, seja ela oral, seja ela muitas vezes, né, transdérmica, tópica, né, para que elas exerçam o seu efeito terapêutico em pessoas ou em animais. Então, a gente tem alguns projetos também para uso veterinário. E basicamente o que a gente tem trabalhado ali no grupo de pesquisa nesse momento é... A gente desenvolveu, né, uma nova metodologia de preparo, então, de nanopartículas, para que a gente não usasse solventes orgânicos, porque, né, principalmente solventes orgânicos agressivos, eu digo porque muitas vezes essas nanopartículas poliméricas, elas são preparadas com o uso de acetona, de clorometano, alguns, né, solventes orgânicos bem agressivos, que acabariam por destruir as biomoléculas, né, ao invés de protegê-las. Então, a gente desenvolveu uma nova metodologia para que a gente possa preparar as nanopartículas poliméricas sem usar esses solventes agressivos, né, solventes orgânicos agressivos, e que elas mantenham, então, né, a sua estrutura, a sua integridade dentro da nanopartícula e que depois elas possam ser liberadas em determinadas, né, partes do organismo e exercer o efeito terapêutico. Tá? Então, basicamente, agora, no momento, né, nós temos alguns projetos diferentes, já colocando algumas biomoléculas. Existem outros alunos que trabalham ainda caracterizando essas partículas e tentando melhorar o processo. Alguns alunos que estão trabalhando também em escalabilidade de processo, né, para que a gente possa depois produzir isso em larga escala também, né. Então, acho que isso tudo... Todos os alunos, né, estão trabalhando mais ou menos no grande projeto, mas com diferentes focos. E principalmente isso, atualmente, principalmente isso, assim, que a gente faz ali no laboratório. Bom, no meu caso, fiquei pensando como resumir tudo, assim, numa grande área, mas é difícil. Mas nosso grupo de pesquisa trabalha mais com nanopartículas inorgânicas, então, nanopartículas metálicas, de óxidos metálicos, de sílica, que algumas dessas nanopartículas, elas têm alguma atividade terapêutica intrínseca, então ela própria tem a atividade, ela pode ser antimicrobiana ou atividade anticâncer, enfim, depende muito da natureza da nanopartícula, e algumas outras têm um viés mais de aplicação como
carreadores, como acontece com as poliméricas, que a Tanira também trabalha, que aí nesse caso a nanopartícula por si só não tem uma atividade, mas ela tem os vazios para acomodar uma espécie que seja bioativa, assim, né? Um fármaco, enfim, alguma outra espécie interessante para um desfecho terapêutico. Então tem essas duas áreas, assim, e nós estudamos a síntese desses nanomateriais, a caracterização. As nanopartículas, às vezes, elas vão ter uma propriedade diferente dependendo do formato dela, então se ela é esférica, se ela é prismática, se ela é tubular, elas vão ter propriedades distintas, então a gente investiga também isso, assim, essa diferença quase que tentando, assim, desenhar a nanopartícula para uma aplicação. E a gente estuda também a interface desses nanomateriais, a biointerface, digamos assim, né? A nanobiointerface, quando esses nanomateriais interagem com uma membrana biológica, interagem com algum organismo, qual que é esse comportamento. Então, nós temos uma perspectiva mais de ciência básica, assim, de estudo dos efeitos, das propriedades, e acho que é isso, assim, que o nosso grupo de pesquisa tem avançado nesse momento. Isso, então, é importante também vocês comentarem, né, de que muitas vezes, claro, não só, mas muitas vezes é um nanocarreador, ou seja, é uma partícula com diferentes formatos que serve como se for, vou simplificar, e aí ninguém vai ficar bravo comigo, porque eu sou da química orgânica, ela não sabe nada, né? Então, assim, mas é como se fosse um receptáculo, né, algo que leva... É uma embalagenzinha, uma embalagem. Os pacotinhos, isso, né? Que vão entregar, né? Acho que teve o episódio eu tenho mencionado bastante esse episódio por coincidência, ou não sei, sobre as vacinas, que a professora Cristina Bonorino falava, né, dos pacotinhos de gordura. Naquele caso era um nano que de fato são lipídicas, né? São feitas de gordura, de fato, bolinhas de gordura, né? Vocês estão falando mais de bolinhas, pelo que eu estou entendendo, poliméricas, que é feita de umas bolinhas mais... As que eu trabalho, sim, as que a Monique trabalha. Ou tu está trabalhando gordurinha também? Quem é que está trabalhando gordurinha? Não, eu coloco gordurinha dentro do polímero. Tu bota a gordurinha dentro do polímero, tá. Então é isso que tu quer entregar lá. Eu queria comentar com vocês que eu queria também entender um pouquinho melhor, já que a gente está indo mais para a área de vocês, que eu estou entendendo que é mais a parte de drug delivery, né, entrega de moléculas biologicamente ativas e também materiais que já têm uma propriedade biológica. Por que o meu remedinho, aquele que eu tomo, não tá bom? Como assim quer inventar coisa nova aqui? Embora eu vou te dizer que eu acho que eu tenho um medicamento aqui que já usa nano alguma coisa, porque ele tem liberação controlada. Talvez seja alguma coisa relacionada com nano, não sei. Mas por que vocês, então, se interessam por isso? Uma coisa a Tanira já falou, que eu vou pelo menos assim que eu anotei aqui, que são, às vezes a gente, né, tendo um controle dessa liberação do medicamento, vou chamar assim de medicamento para todo mundo entender, eu posso diminuir, talvez, os efeitos colaterais. Mas e quais seriam as outras vantagens? Assim, claro, grosso modo, vai depender muito de cada caso, assim, mas vantagens que já foram identificadas em alguns casos. Às vezes, isso que a gente estava brincando agora, né? A gordurinha vai, mas ela vai para o lugar certo, sabe? Então, às vezes, ao invés de tu, né, ter aquela distribuição sistêmica e aí colocar, né, aquela molécula que às vezes a gente pode falar de diversos pontos de vista, tá? Mas vamos falar do ponto de vista de biomoléculas, de fármacos, né, biológicos, que são muito caros, né? Não é à toa que anticorpos monoclonais, por exemplo, né, que tem as imunoterapias, são muito caras. Então, daqui a pouco, se eu conseguir colocar realmente só onde eu quero, né, que tem o efeito naquele receptor, será que a gente não consegue diminuir a concentração que a gente precisaria administrar e aí diminuir o custo e aí aumentar, né, a distribuição disso na população? Então,
Isso é um ponto de vista, mas a gente pode falar de pontos de vista também. Se eu vou entregar no local desejado, talvez vou diminuir os efeitos adversos, ou talvez se é uma terapia, né, contra câncer, a gente vai realmente atingir as células cancerígenas dentro daquele microambiente tumoral. Então assim, são diversos, né, diferenças, assim, quanto às medicações tradicionais, quanto às formas farmacêuticas tradicionais, e eu acho que é caso a caso. Depende do que a gente está naquele momento ali. É lógico que daqui a pouco a gente mira em alguma coisa, mas tem várias outras vantagens que vêm junto também, né? Mas eu diria que são diversas, Simone. Não posso dizer simplesmente, é isso, ou... por exemplo, no meu caso, né, das formulações que nós estamos trabalhando, né, principalmente a questão de proteção dessas biomoléculas, então permitir que elas fiquem bioativas, né, no organismo, então, proteger essas moléculas para que elas, né, realmente consigam chegar no organismo, né, bioativas, e aí a gente tem uma formulação que é pH responsiva. Então, por exemplo, ela passa pelo estômago, que tem um pH ácido, intacta, né, e ela, a partir do momento que ela passa para o duodeno, ali para o intestino, né, parte superior do trato gastrointestinal, ali do intestino delgado, ela aumenta o pH do intestino, e aí ela se abre, liberando, né, o ativo. Então, tem uma vantagem também, né, de localização, então, da entrega dessas moléculas, que dependendo do caso é vantajosa. Então, acho que é bem geral, são várias questões, e é bem geral, não, desculpa, é bem específico, né, para cada molécula, para cada formulação que nós estivermos trabalhando. Não, claro. E daqui a pouco... E a gente nem... Desculpa eu, por favor. Não, capaz. E daqui a pouco a gente tem medicamentos em casa que já tem, né, a questão nano. Eu lembro de uma suplementação de ferro que eu estava fazendo na gestação do João, que já tinha, né, lipossomas, enfim, ali, né, que são também nanométricas, né. Então, acho que sim, talvez o teu medicamento aí já tenha também. Não, mas assim, a gente também não... Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, né, e para vocês também ficarem tranquilos, porque o podcast, a gente trabalha aqui na base de 5 perguntas, que obviamente, como, né, vocês me conhecendo, eu desdobro com umas 200 mais, porque eu sou pessoa que gosta de conversar. Mas assim, basicamente a gente parte de umas 5 perguntas, então a gente não tem a intenção de exaurir o assunto, né? E a gente sempre vai ter um recorte conversando com a pessoa que a gente, né, que a gente está entrevistando, ou as pessoas, no caso vocês são 2 pessoas, porque, claro, cada um aí né, vai mergulhar naquela área. Então, a gente não vai conseguir dar todos os... Né, não vai conseguir exaurir o tema, não adianta. Monique, por favor. Eu ia pegar o gancho do que a Tanira falou dos medicamentos para tratamento de anemia, né? Eu acho que foram um dos primeiros produtos nanotecnológicos aprovados para uso terapêutico. E aí, nesse caso, é porque a partícula é tão pequena que tem tantos átomos na superfície disponíveis que o ferro vai se dissolvendo muito mais rápido da partícula, assim, né? Vai sendo liberado muito mais rápido. Então, acho que nesse caso também é um outro benefício, assim, de aumento da disponibilidade daquela espécie, porque a partícula, ela é mais instável, digamos assim, e vai se desintegrando e liberando o ferro, para o caso do tratamento da anemia. Então, acho que também isso acontece para outros medicamentos, que quando para alguns que são pouco biodisponíveis, tem dificuldade de se solubilizar em água. Aqueles ativos, normalmente, que a gente precisa ingerir o medicamento junto com o almoço, com uma carga lipofílica maior. Gordura, né? Isso. Então, para alguns casos, quando a gente encapsula esses ativos dentro de uma nanopartícula, ele passa a ser muito mais disponível, se solubiliza muito mais rápido, e aí isso aumenta também, diminui a dose necessária e aumenta a biodisponibilidade. E aí entra naquela cascata de, então preciso de menos ativo, então é mais econômico,
diminui efeitos colaterais, aí entra em todo aquele desfecho que a Tanira já comentou também. Então, acho que existem muitos efeitos, realmente, cada qual tem o seu... Sim, acho que ficou bem, porque aí vocês agora estão falando do caso do ferro, né? Que a partícula é menos estável e por isso ela libera mais rápido. A gente tem exemplos de partículas que, ao contrário, estabilizam substâncias para conseguir chegar no alvo. Tem partículas que o fato de elas terem um tempo de vida, talvez, vamos chamar assim, intermediário faz com que ela vá liberando a longo prazo, né? Então, assim, foi legal porque eu acho que vocês deram um grande panorama que a gente entendeu bem a versatilidade, né, dessa ciência e dessa tecnologia. E eu acho que uma das coisas que a gente... E aí, tipo, tô chutando, aí vocês me corrigem. Mas talvez o fato, assim, de, às vezes, a gente tem aqueles medicamentos que a gente tem que tomar muitas vezes por dia, por exemplo... Poderia ser uma vantagem, né? Tu ter por exemplo, tomar um só que vai liberando e eu não preciso ficar tomando. Tipo, a gente às vezes tem que acordar criança aí de madrugada para tomar remédio, é um saco, difícil pra caramba. E aí a gente passa a ter uma... Não é uma aceitação, mas a pessoa passa a engajar mais, né, no tratamento. Pode ser também, então acho que as pessoas aí conseguem entender, né, o quanto é importante o trabalho que vocês estão fazendo. Embora acho que todo mundo já está entendendo, porque Nano tá todo mundo comentando, né? É uma área que está bem... Tá trazendo muita novidade interessante, assim, e que está chegando nas pessoas. Eu acho que depois da questão da pandemia, das vacinas, foi, né, muito crescente Foi mesmo. A distribuição da informação, né, que era uma nanopartícula, enfim, então acho que as pessoas ficaram mais atentas também a isso e até começaram a olhar, talvez, rótulos, né, de medicamentos, enfim, já para ver. Nem todo medicamento que tenha liberação controlada, ele é nanotecnológico, né? Nem sempre. Nem sempre, porque o controle da liberação, ele se refere a tu conhecer, né, aquela cinética de liberação. Às vezes esse controle simplesmente eu quero que algo aconteça rapidamente. Então, né, às vezes tem alguns medicamentos que têm o controle porque a liberação é rápida. Tem alguns que não, que é uma liberação mais lenta e gradual, e aí é sustentada por longos períodos, né? Então, o termo, né, controle, mas eu acho que o termo... Nem sempre é nano. Nem sempre é nano, isso é importante, né, falar. Mas com certeza o termo foi mais divulgado e existe um conhecimento, eu acho, mais amplo agora. Então, uma pergunta, vocês é que são responsáveis por estar aí entregando chips 5G para as pessoas na vacina, é isso? Vocês estão por trás de toda essa trama. Agora nós demos cara às pessoas. Não, porque eu não trabalho com nanolipídica. Não. Depois a gente corta essa parte. Tá. Gurias. Então, quem pode estar... Tem várias pessoas que podem estar nos escutando agora e estão pensando, poxa, que legal, eu gostaria de entrar numa área dessas, assim, gostaria de trabalhar. Por exemplo, a área que a gente está focando mais aqui, né, seria a parte, né, de liberação de fármacos, drug delivery, essas coisas. Acho super legal, gostaria de trabalhar com isso. E aí a gente pode até expandir a pergunta não só para drug delivery, mas para todas as tecnologias que trabalham com nano e tal. Mas assim, imagino que não seja qualquer profissional que vai ter as habilitações e capacidades para trabalhar com uma escala tão pequena, né? E aí a pergunta seria, para quem se interessar, quais são os profissionais que vão poder depois entrar na área da nanociência e qual seria o começo e o fim, digamos assim. Para eu chegar trabalhar com escala nano, eu preciso ter uma graduação, eu preciso ter uma pós-graduação, eu preciso ter uma especialização. O que eu preciso fazer para chegar a trabalhar com um nano, se eu quiser? O fim não existe. Eu acho também. Está sempre estudando.
Eu acho que é uma área muito interdisciplinar, assim. Eu acho que é muito difícil e até não recomendado, eu acho, trabalhar só dentro de uma área para estudar um nanomaterial. Assim, eu acho que se tu tem só um olhar. Tá, achei que a Monique ia dizer assim: olha, não queremos mais ninguém não. Tá, já saturou o mercado. Obrigada. Não, eu acho que a questão é que Agora entendi. Isso que vamos esclarecer. Eu acho que é importante ter um olhar de várias áreas para a mesma nanopartícula, digamos assim, para isso avançar, sabe? Então, eu acho que não é só uma profissão, uma só área que estuda nanotecnologia, são várias, e acho que quanto mais elas trabalham juntas, melhor fica, assim, o olhar, sabe? Então, não sei, a Tanira pode ir me complementando, mas acho que nós somos químicas, mas físicos trabalham com isso, farmacêuticos trabalham com isso, biomédicos trabalham com isso, engenheiros de materiais, pessoas da área de ciência de materiais, que mais? Químicos, medicinais, químicos. Com certeza, químicos medicinais que fazem, inclusive, muito bem essa integração, assim, de conseguir olhar para o lado químico e também já ver a interface biológica, sabe? Então, isso é muito importante, realmente, assim. Se a gente olha só por um ângulo, assim, só dentro de uma caixinha, eu acho que a gente tem uma visão bem limitada do nanomaterial em si, assim, das propriedades, dos efeitos, da segurança, de tudo. Isso. Eu acho que é importante. Físicos, né? Pelo que vocês estão falando, físicos. Eu acho que a ciência básica, ela precisa, né, estar junto. Então, químicos, físicos, né? Hoje em dia a gente trabalha muito assim, né, a gente tem alguns projetos também com professora da matemática, né? Questão de né, entender também. A informática, isso, né? A química teórica. Exatamente. E complementando, né, que tu mencionou a questão dos químicos medicinais, eu sempre falo ali para os nossos, né, os alunos ali da UFSPA da química medicinal, que eles saem já com uma vantagem, por exemplo, em relação a nós, né, a nossa formação, né, porque nós somos químicas, mas a gente não vem, né, com esse background ali da química medicinal. Então, tudo isso nós tivemos que aprender posteriormente para que a gente possa unir esses conhecimentos e de novo, né, uma área interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, né, todos os termos, assim. Então, eu acho que eles vêm com essa vantagem, eles vêm com essa visão já desde a graduação deles. E, evidentemente, depois a ideia é que se faça uma pós-graduação, né, também em alguma das áreas. E não tem fim, né, Simone? Eu brinco assim, mas realmente não tem fim. É uma questão de estudo constante e como é uma área de ciência de ponta, sempre tem muita informação sendo, né, divulgada por, né, seja artigos científicos, congressos, enfim, né, a todo momento, e a gente está sempre tentando, né, também estar a par dessas informações para incorporar isso no nosso trabalho, né, e tentar evoluir nas áreas que a gente trabalha. Na verdade, assim, quem trabalha com Exatamente. ciência, né, não vai parar de estudar. Tem que ser pessoas que gostem de estudar. Né? Com certeza. Porque, né, é o que a gente faz. Mas acho que ficou bem, acho que a gente conseguiu dar uma ideia para quem... E também, assim, né, os nossos ouvintes, os espectadores sabem que qualquer dúvida específica eles podem mandar para mim, eu encaminho, ou até para vocês, né? Então, a gente tem um canal bem aberto, bem tranquilo com quem nos acompanha. Bom, tá. Então, assim, gurias, agora vamos para a polêmica científica. A gente tem escutado muito, né, sobre microplásticos e como esses resíduos podem afetar negativamente a saúde e o meio ambiente. E a gente sabe que plástico é polímero, né? E a gente está falando aqui sobre alguns polímeros e tal. Então, o que a gente sabe, o que vocês podem falar para a gente a respeito da segurança e a toxicidade dos nanomateriais, das nanopartículas, né? O que isso tem? É óbvio, a gente aqui não está falando da vacina em específico. Essas vacinas todas tiveram um estudo muito robusto de segurança
inclusive, né, com humanos. Isso tudo está explicado, inclusive no episódio 8. Quem tem alguma dificuldade ainda, né, alguma preocupação, vai lá ouvir. Agora a gente está voltando para o tema. Até acho que eu vou editar de maneira para não ficar tão junto depois, até para as pessoas não fazerem a associação, tá? Então a gente não está falando sobre um produto em específico, né? A gente está falando de maneira geral, dentro do que a gente sabe, né, de nanotecnologia e nanociência, como que a gente está conduzindo e o que a gente está estudando, o que a gente está descobrindo sobre esses nanomateriais e nanopartículas em relação à segurança e toxicidade. Ou seja, está sendo estudado ou não, a gente está só fazendo e está tudo certo. Como é que está funcionando isso aí? Como é que a ética está em cima de vocês? A minha percepção, assim, acho que a literatura também sobre isso é que é um caso oposto ao caso dos plásticos, assim. Acho que a gente viveu a era dos plásticos nesse modo, assim, né? Foi um grande deslumbre e a gente incorporou isso na nossa vida cotidiana. E hoje em dia a gente está observando esses efeitos, né? Da presença de microplásticos e nanoplásticos. E com os nanomateriais a abordagem é um pouco mais conservadora e acho que mais... Todas avaliadas e... Deu uma travada de novo, desculpa. Não, eu acho que sim, a minha internet, eu acho. Bom, voltando, então, eu acho que com os nanomateriais a abordagem é mais conservadora e prudente, no sentido de que cada nanomaterial, cada formulação, elas são avaliadas individualmente e seguem, né, existe já legislação, norma, especialmente nos países mais desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, onde a gente encontra mais informações sobre os ensaios que devem ser feitos. Então, existem normativas para isso, e a gente não tem uma aprovação geral, assim, né, de qualquer nanomaterial. Todos eles são avaliados caso a caso quanto aos seus desfechos, toxicidade, inclusive o custo-benefício, assim, no sentido de efeito efeitos colaterais, assim, né? Então, eu acho que a abordagem é muito mais prudente e acredito eu que de forma correta, assim, né? De realmente entender bem quais são todos os impactos antes de ter uma aprovação geral, assim, né? Então, acho que é tudo muito avaliado caso a caso. Eu acho que existem estudos também, né? Tudo uma área de nanotoxicologia também, né? Para que sejam desenvolvidas metodologias e normativas para que né, a gente teste de maneira individual e adequada, para que também os ensaios sejam adequados para o que se deseja mostrar, né? Porque às vezes existem técnicas que são utilizadas normalmente em laboratórios para avaliar a citotoxicidade de alguns materiais e que às vezes não são adequadas para os nanomateriais. Então, né, existem pessoas trabalhando nessas normativas e nesses ensaios para entender e definir quais são os mais adequados, mas isso para fazer uma legislação também, né, a nível brasileiro e mundial, né, uniformizar isso. Porém, é como o Monique falou, né, já existem muitos materiais, né, muitos nanomateriais aprovados ou medicamentos, né, que usam nanopartículas, por exemplo, e tudo isso passa por uma avaliação extremamente criteriosa, né. Então, inclusive isso faz com que o tempo, né, realmente de aprovação seja longo, o tempo de desenvolvimento seja longo, porque nós estamos desenvolvendo realmente novos materiais, a gente precisa entender como que eles se comportam no organismo, no ambiente, né, em diferentes aspectos nesse sentido. Não acho que seja um tema fechado, acho que é algo que está realmente evoluindo.
E aí, ciência, né? A gente está sempre. É bem dinâmico, sempre. A gente está sempre se autorregulando, né? E não, mas peraí, deixa eu ver aqui com essa outra ferramenta que surgiu agora, se vai dar o mesmo resultado. Exatamente. Eu acho que isso que as pessoas têm que entender, assim, que a gente está sempre. As pessoas têm que entender que na ciência, até para os nossos alunos eu falo muito isso, assim, quando alguém te critica, para nós tá ok, faz parte. É isso aí. É o que nos faz crescer, é o que faz. Então tá. Então a Tanira apontou isso no meu trabalho. Claro, na hora eu posso ficar um pouquinho chateadinha, porque afinal, né, me dediquei tanto àquilo, mas depois aquilo, quer saber? Tanira tem razão, eu vou lá, vou atrás. Monique me falou tal coisa, me deu uma chamada aqui que eu tô fazendo tal coisa. Não. Na hora posso ficar chateada, sim, porque a gente se dedica tanto, gasta tantas horas, mas depois a gente pensa assim, não, Monique tem razão, vou atrás, eu vou pesquisar isso aí. As pessoas têm que entender que a ciência é feita disso, é do dissenso, são de questionamento. São perguntas, exatamente. E a gente quer isso, né? Manda que a gente quer, que a gente acha importante. Bom, agora já chegou a hora do nosso quadro, é verdade esse bilhete, pode quem, que é quando a gente faz uma checagem de assuntos que estão na boca da galera, e dessa vez a gente tem uma pergunta de uma pessoa que nos acompanha, que é nosso seguidor. Então a pergunta dessa pessoa, que eu não sei se eu tenho autorização para falar, então não vou falar o nome, é assim: os nanorobôs que a gente vê nos filmes são possíveis? Bom, não nos deu a referência do filme, então nós vamos ficar com isso em aberto, né? Mas eu vou aqui tentar complementar para que a gente possa desenvolver melhor a pergunta. É assim, nanorobôs não é bem a área de vocês, eu imagino, né? Mas assim, o que imagina, é que às vezes a gente lê alguma coisa a respeito, mas o que vocês acham, assim, o quanto vocês acham que a gente está dominando, ou vocês acham que a gente está muito engatinhando, um panorama de vocês a respeito da gente controlar o que acontece em escala nano, né? E aí, claro que estou fazendo essa pergunta para vocês, pensando na área de vocês, que seria a entrega de material bioativo. O quanto a gente está dominando e o quanto vocês acham que a gente tem para engatinhar? Tem muita coisa? Como é que tá? Vocês acham que a gente... Como é que tá o panorama nesse momento, assim, para vocês enxergam? Tá, mas tu quer saber dos nanorobôs, né? Primeiro. Se vocês puderem. Tá, eu não faço a menor ideia, nanorobô, não trabalho com nanorobô. Né? A gente só tem que cuidar sempre, porque às vezes... Mas tu não é casado com engenheiro? Ele trabalha com robô, eu não trabalho com robô. Tudo, mais o que o teu esposo sabe, é assim que as pessoas... Mas olha só, eu tenho um problema com escala, tá? É nanorobô. Nanorobô a gente não enxerga, tá? Começa por aí, porque é nano. Já deve ter uns quantos por aí. É nano, a gente não enxerga. Então tem um problema, às vezes, com filmes e literatura que fala de nanorobô, aí tu vai ver a descrição, são micro, não sei o que, tá, peraí, se é micro, né? Vamos conversar sobre isso, né? Nanorobô tem que ser nano. Mas brincadeiras à parte, né? Realmente eu não trabalho com nanorobô, né? Não trabalho, mas... E o que eu vejo, assim, é que tem, né, pesquisa realmente em nanorobôs, até para questão de teranóstica, né, de questão de detecção, às vezes, de doenças, questão de localização de tumores, então, né, e algumas questões de partículas que podem ser controladas por estímulos externos, então daqui a pouco uma nanopartícula ali que tenha, né, um magnetismo ali, enfim, né, que possa ser controlada por algum estímulo externo. Mas assim, né, continuando aí a tua continuação da pergunta ali que tu foi falando, por mais a gente trabalha com nanopartículas que, como eu tinha comentado, então eu quero que elas tenham, né, um certo perfil de liberação, que apresentem, né, um certo perfil de liberação controlado, que eu talvez direcionado. Então, daqui a pouco, sim, né, a gente está fazendo nanorobôs, né, que não são controlados por um estímulo externo, mas são, né, desenhados e pensados e planejados para ter uma certa ação. Então, depende também da nomenclatura, né, que a gente vai utilizar. Mas
sobre a questão da continuidade de onde nós estamos, eu acho que, é como a Monique falou, né, nos últimos, sei lá, 50, 60 anos que realmente a gente aprendeu a controlar essa escala nano e fazer esses materiais de formas intencionais, que eu acho que isso é importante também. Os nanomateriais existem há muitos anos. Nós, né, ingerimos e temos contato com diferentes materiais na nanoescala no nosso dia a dia, mas de maneira intencional, controlar, fazer, né, partículas, então, que desempenhem funções determinadas, não são muitas décadas, né, que nós trabalhamos com isso. Então, sim, eu acho que a gente está ainda no começo. Ainda temos poucos medicamentos aprovados com, né, nanotecnologia. Então, acho que existe um espaço imenso nessa área, né, até para novos pesquisadores. Então, voltando àquela tua pergunta anterior de, né, que curso tem que fazer, enfim, acho que sim, tem muito trabalho a ser feito ainda nessa área específica, mas como eu também já falei, a nanotecnologia está em diversas áreas, né? Então, tu mencionaste aí, por exemplo, engenharia. Sim, né? A parte da engenharia elétrica, todas questões de modernidades, né? De equipamentos cada vez mais com tamanho reduzido e mais eficientes, também passam por uma área de nanotecnologia, por um conhecimento e desenvolvimento nessa área, né? Eu concordo plenamente com a Tanira, assim, tanto da questão dos nanorobôs, acho que essa ideia de um dispositivo eletrônico guiado, etc., acho que não é bem essa, se for olhar a rigor, isso não seria um nanorobô, mas a gente tem esses dispositivos que seguem, dispositivos no sentido de um nanomaterial, mas que seguem um estímulo químico, uma liberação, né, direcionada para algum tecido, que de certa forma tem essa intencionalidade de liberar em algum lugar, mas não como sendo um dispositivo eletrônico. E em relação aos avanços, acho que nós temos realmente ainda muito a caminhar, acho que temos muito a descobrir, e o próprio o Richard Feynman, que foi a pessoa que lançou assim, o conceito de nanotecnologia lá nos anos 60, na palestra dele, ele disse que o título da palestra era Há muito espaço lá embaixo, no sentido de que realmente tem muito a se descobrir lá na escala nanométrica, né? Lá a gente pensa lá embaixo, lá dentro das coisas. E ele lançava que seria a tecnologia do novo milênio, então assim, não apenas do novo século, mas talvez assim o que a gente vai discutir aí mais para frente. Então a gente ainda tem muito a aprender e muito a entender, e com certeza acho que também teremos muitas soluções para o mundo futuro, assim, para os desafios do mundo futuro que vão passar pela nanotecnologia. Não sabemos ainda exatamente quais a gente vai conseguir resolver, mas acho que vai ser uma ferramenta bem importante. Talvez, como tu disse, né, não como um dispositivo. Pode ser também, ninguém, né, nós não somos da engenharia, então não vamos dizer que eles não conseguem, né, não vão ter essa cara de pau, né? Mas defina robô, né? Talvez algo assim que seja responsivo, né? Que seja de alguma forma, vou usar aqui um termo que talvez os engenheiros se arrepiem, mas de alguma forma seja automatizado, né? Mas não automatizado, né? Por dados ou softwares, mas porque tenha uma resposta dinâmica, automática, mais nesse sentido. Autônoma, talvez. A gente já tem, talvez, né, algumas coisas, como vocês falaram. Então, tudo depende do ponto de vista. Bom, vou também agora fazer uma pergunta que talvez seja difícil de responder. Vocês tentem aí ser políticas e não vamos brigar com os nossos coleguinhas lá da Universidade da Saúde, mas vocês acreditam que a nanociência e a nanotecnologia são o futuro da medicina e das ciências da saúde? Claro que aqui é uma generalização, né? Eu acho que não existe caminho único, mas do ponto de vista, vocês acham que sim, dentro da área das ciências da saúde, a nanociência e a nanotecnologia tem muito que contribuir e vão ser o futuro sim para muitas coisas? O que vocês pensam a respeito disso? Quer falar, Monique, primeiro?
Eu acho que passa pela nanotecnologia, mas não exclusivamente, assim, eu acho que tem, da mesma forma, assim, as que temos hoje em dia, as terapias gênicas, acho que toda essa área da biotecnologia também irá despontar, e talvez a nanotecnologia seja uma ferramenta para viabilizar muitas dessas outras tecnologias que também irão participar do futuro, assim. Eu acho que com certeza a nanotecnologia será importante e vai contribuir com tudo isso, mas eu acho que existem muitas novas também tecnologias crescendo, assim, fermentando junto, e acho que o quanto mais entrelaçadas essas tecnologias estiverem, maior vai ser o sucesso para os problemas globais, assim. Então eu acho que sim, a nanotecnologia vai passar como por esse caminho, assim, como sendo uma solução possível, mas eu acho que tem muitas outras áreas também que crescem e que vão trazer essas soluções. Assim como era o que eu ia dizer, né? Assim como a vacina, que é uma vacina nova, à base de RNA, mas que utilizou a nanotecnologia também para viabilizar o processo. Então, acho que vai ser algo meio mútuo, assim, é como eu imagino. Eu concordo. Eu acho que não é a nanotecnologia sozinha, né? Mas ela como parte de soluções, assim. Então, e ela, né, por si só já vem sendo, né, uma revolução. Tem gente que fala, assim, de revoluções, né, pequenas revoluções industriais e como ela já está, né, na indústria, né, em diversas áreas, que ela é uma dessas, né, revoluções, porque, enfim, permitiu diversas aplicações e melhorias e novas aplicações, talvez para alguns materiais, né, que já existiam, desenvolvimento de novos materiais. Então, eu acho que ela sozinha não é o futuro, mas com certeza ela faz parte desse futuro, né, da área da saúde. E já estamos vendo, né, ela em alguns medicamentos e espero, né, que a gente tenha novos em futuro próximo, assim. Vi depois. A gente costuma dizer que o futuro está o futuro de tudo, assim, da humanidade, né? Em todos os aspectos, está na colaboração, né? É o que eu venho falando para os nossos alunos também há algum tempo. A gente precisa desenvolver a habilidade de comunicação e de colaboração, e para isso a gente precisa até desenvolver um lexo, né? Para que a gente consiga falar e ser compreendido da forma que a gente quer. Então a comunicação é importante, a colaboração é importante, ninguém vai resolver os problemas do futuro sozinhos, muito provavelmente. Mas gostei de ouvir isso também de vocês, estamos alinhadas. Bom, e agora para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria já de finalizar, mais uma vez agradecer a presença de vocês e pedir uma dica cultural. A gente sempre pede, pode ser qualquer tipo de dica e pode estar relacionado ou não ao tema, então fiquem bem à vontade. Alguma coisa que vocês acham que vale a pena a gente parar um tempinho para apreciar. Bom, eu separei aqui site até que eu acho bem legal e, né, um trabalho que eu acho muito bom e né, da área, que é o Rede Nacional de Mulheres na Nanociência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um trabalho fantástico, né, realizado por várias professoras e que tem, né, vários centros, assim, no Brasil, e aí tem, aqui em Porto Alegre, né, tem núcleo também. E aí, enfim, tem um monte de material ali, tá? Eles têm um site, tem Instagram, enfim. E aí dentro ali tem produtos educacionais para crianças, porque o meu mundo é esse agora, né? Então a minha dica cultural é infantil também. Então ali eles têm uns jogos educacionais, tem umas questões de livros também para tu mostrar para as crianças como que, né, o que é a nanociência e principalmente também, né, para atrair novas meninas para essa área, jovens cientistas, para a questão de equidade entre gêneros também nas áreas, né? Então acho que isso é a minha dica cultural. Excelente. Achei ótima, inclusive agora já tá agora já anotei para mim também.
A minha dica cultural é um texto que é a transcrição da palestra do Richard Feynman, que foi feita, eu acho que em 1957. Posso errar a data, posso não ter certeza da data, mas é fácil de encontrar em qualquer buscador, que é a transcrição da palestra There's Plenty of Room at the Bottom, que é Há Muito Espaço Lá Embaixo. E o Richard Feynman foi, além de alguém, né, que lançou essa possibilidade de manipular a escala nanométrica como uma ideia, né, nessa palestra, ele é um excelente comunicador científico, foi um excelente comunicador científico. Então, a palestra dele e a transcrição, por consequência, são incríveis, assim, das possibilidades da nanotecnologia, com uma abordagem muito fácil, assim, de ser entendida, né? A possibilidade de transcrever, na época, a enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete, assim, né? Então, a quantidade de conteúdo, de informação que a gente teria ao olhar e manipular os materiais na escala nanométrica fica muito clara, assim, na fala dele, e eu acho que é para mim, assim, foi bem bonito de ler, e acho que qualquer pessoa tem condições de entender o que ele traz ali, né? É um assunto bem acessível, assim, para todo mundo. Essa é a minha dica. Bem legal, bem legal. Bom, então tá, gurias, eu agradeço muito mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Terminou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Nós também estamos agora no YouTube. Segue a gente por lá também. Acompanhe nosso trabalho por lá no Podquem-UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e inclusiva e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Nesse episódio a gente falou sobre física, química inorgânica, físico-química, ciências dos materiais, entre outros assuntos. Todos os links importantes vão estar na descrição desse áudio e desse vídeo. Valeu, pessoal, obrigada por nos ouvirem, até mais!